Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos como utilizar o item configurações de peças em uma montagem no Solid Edge. Veremos ainda como criar membros como montagens alternativas. E ainda veremos como criar famílias de peças no Solid Edge. Sejam bem-vindos. Vamos começar pelas configurações. Vejam aqui, eu tenho algumas configurações criadas. Tá? Antes de criar uma configuração, que são visualizações das peças vigentes na montagem, eu posso ocultar ou suprimir determinadas peças, como eu vou fazer agora. Veja, eu vou suprimir aqui, vou esconder na verdade, né? Só ocultar na árvore de projetos a porca e a arruela. Quando eu fiz isso, eu posso vir aqui e criar uma nova configuração, clicando aqui nesse item e em novo. Vamos colocar aqui config 2, por exemplo. Tá, então eu criei aqui uma configuração 2. As configurações elas podem ser visualizadas por aqui. Eu posso selecionar a visualização que eu quero ver, olha só, e ele me traz de volta o posicionamento das peças. Se eu clicar aqui em config 2, ele me mostra só as peças que eu havia deixado aparecendo na montagem. Elas também servem para, num caso de um desenho como esse, aqui por exemplo, eu poder selecionar aqui em propriedades qual tipo de configuração que eu quero ver no meu desenho. Aqui em CFG, que significa config, eu posso escolher uma dessas configurações. Vou mudar aqui para config 2, por exemplo. Vou clicar em OK. E vou atualizar o desenho. Perceberam a diferença do tipo de configuração? Vou clicar aqui em propriedade novamente e vou selecionar a vista explodida. Vou clicar em OK e vou dar um update. Ele muda a visualização para o desenho de detalhamento conforme o desenho da montagem. Agora já a criação de membros, ou member, como é chamado aqui no Solid Edge, para fazer a criação de montagens alternativas, excluindo ou substituindo peças de uma montagem, ou mudando posicionamentos dessa montagem, eu posso utilizar essa aba e clicar aqui nessa ferramenta, New Members. Abre-se uma caixa e aqui eu posso selecionar entre criar uma posição alternativa de montagem ou ainda criar uma família de montagens, substituindo ou excluindo peças dessa montagem para torná-las diferentes. Veja, quando eu cliquei nesse botão, eu posso nomear aqui e criar um membro 1 e membro 2. É o default, é o nome default. Mas eu posso mudar aqui, por exemplo, para bucha menor e para bucha maior. Clicar em OK. Aqui são criadas duas alternativas de montagem, bucha menor e bucha maior. Nesse caso não está mudando nada, porque eu não fiz nenhuma alteração. Para alterá-la, preciso entrar nessa caixinha, nessa tabela, e vejam que a montagem que está ativa no momento, ela aparece com uma caixa amarela nas tabelas. Aqui são as peças que fazem parte dessa montagem. Eu posso, por exemplo, ocultar ou excluir uma dessas peças. Vou clicar aqui em OK. Notaram que na montagem de bucha maior, a bucha não está aparecendo. Já na bucha menor, ela aparece aqui. Vamos entrar agora de novo na tabela. Vamos selecionar aqui incluir. Então ela está habilitada. Ela está aparecendo na minha montagem. Eu posso clicar com o botão direito também e clicar em Replace para substituir essa peça por uma outra peça semelhante. Olha só, eu vou selecionar essa peça que tem uma altura maior, que é exatamente o que deu origem à nossa montagem, peça maior. E vou mudar aqui para bucha maior, o nosso membro bucha maior. Perceberam a diferença aqui nessa buchinha? Se eu mudar aqui a visualização para bucha menor, muda-se o nome da peça, porque é uma peça diferente. E se eu colocar em bucha maior, entra aqui uma outra peça posicionada. Eu posso ainda deletar um membro dessa montagem alternativa ou salvar separadamente.
e ainda criar novas alternativas para essa montagem. Vejam, eu vou clicar aqui e criar uma nova alternativa. Vamos colocar sem bucha, tá? Só para vocês entenderem como funciona. E agora eu tenho três alternativas de montagens. Quando eu clico nessa tabela, vejam que elas aparecem aqui, todas elas. E a ativa no momento aparece destacada. Eu posso ocultar aqui, em Exclude, e clicar em OK. Então eu tenho agora uma bucha menor, uma sem bucha e uma com a bucha maior. Conseguiram entender como que se faz a criação de membros de montagens? Para as peças, isso funciona muito semelhantemente para a criação de uma alternativa de montagem. Podemos vir aqui, clicar nesse botão e criar uma nova alternativa, uma nova peça para essa família. Vamos criar aqui uma alternativa com furos e uma alternativa sem furos. Vejam, vou criar uma nova aqui, escrito sem furos. E isso vai me dar duas opções aqui de peças, mas ambas são iguais, porque não fiz nenhum tipo de alteração ainda. Vamos clicar aqui em Apply. Vejam, nada mudado. Se eu seleciono essa tabela, eu tenho aqui acesso às duas opções. Eu posso suprimir ou mostrar as filters criados, ou seja, os recursos que foram utilizados para a criação dessa peça, ocultando, por exemplo, a furação para o item sem furos. Notem, quando eu selecionar aqui nossa opção sem furos e aplicar, os furos vão sumir. Ou ainda, eu posso modificar dimensões. Vejam, nessa opção aqui, com furos, eu tenho as variáveis das medidas. Eu tenho uma variável aqui, que é a variável da extrusão. Ou seja, eu tenho 52 milímetros de espessura dessa peça. Mas para a alternativa com furos, eu vou digitar aqui 80 milímetros. E vou clicar em OK. Vamos perceber que quando eu selecionar o item com furos aqui e clicar em Apply, além de aparecerem os furos, vão aparecer aqui uma espessura um pouquinho maior. Eu posso ainda mudar outras dimensões. Vejam, eu tenho aqui a largura dessa peça, a altura, e eu posso mudar para as minhas configurações. Vou colocar aqui, por exemplo, para a altura dessa peça na condição com furo, uma medida de 160 milímetros. Ok? E aqui para a largura, eu vou colocar uma medida de 200 milímetros para a opção com furos. E vou clicar em OK. Note que quando eu mudar aqui para com furos e clicar em Apply, as dimensões são alteradas. Se eu mudar o item aqui, colocar sem furos e clicar em Apply, as dimensões são reduzidas e o furo é suprimido. Entenderam como funciona a questão de criação de família de peças? Para utilizarmos essas peças diferentes em diferentes montagens ou na mesma, devemos fazer o Population. Clique aqui nessa tabela. Vai se abrir essa caixa. Devemos selecionar esse item para selecionar todos os membros. Clicar aqui em Set Path e escolher qual a pasta onde salvaremos as peças. Clicamos OK. E agora selecionamos esse item, Populate Members. E ele vai fazer uma cópia dos dois membros criados para essa pasta. Vejam aqui que agora temos as duas peças criadas separadamente. A outra opção para a utilização de membros de uma família em uma montagem é a seguinte. Estando com uma montagem aberta, clique na peça criada os membros, arraste para dentro da montagem. Uma vez a peça inserida, clique com o botão direito, venha na opção More, Replace Part. Clique em Aceitar e vejam que essa caixa que se abre, eu tenho a opção de selecionar uma peça em outra pasta ou ainda de selecionar um dos membros da família. Vamos selecionar aqui, por exemplo, sem furos e vamos clicar em OK. Perceberam que já é alterado diretamente na área gráfica a peça. Agora vejam esse caso. Se eu fiz uma montagem utilizando a criação de members, como foi feito nesse caso aqui, eu tenho os membros criados
anteriormente, e eu vou inserir isso como uma submontagem, uma montagem principal. É simples, é só clicar e arrastar para dentro da minha montagem. Notem que uma caixa já é aberta automaticamente, onde eu posso selecionar qual, entre aspas, a configuração que eu vou utilizar. No caso não é configuração, mas é um membro da família de montagem. Nesse caso eu vou selecionar o item com bucha maior. Perceberam? Se eu tentar inserir um outro item, posso selecionar novamente e inseri-lo com a bucha menor. Olha só. Posso ainda inserir um outro item e agora sem a bucha. Viram? É bem simples, né? Observem esse exemplo que preparei. Aqui eu acrescentei relações entre as cotas. Todas elas são guiadas por proporções a partir da medida do hexágono para a criação dessa chave. Se eu modifico aqui a dimensão do hexágono, automaticamente todas as dimensões são alteradas. Fiz ainda a criação de 7 membros dessa família e alterei apenas a dimensão do hexágono. Dessa forma, eu consigo ter um resultado com várias opções de membros dessa família sem criar nenhuma peça. Neste vídeo, vimos o que é e para que serve configurações no Solid Edge ST6. Vimos ainda como criar uma família de montagens e também uma família de peças, utilizando esses recursos. Vimos ainda como inserir essas famílias, essas peças, em uma nova montagem. Obrigado.